Fala, Fogão! Botafogo e Atlético Mineiro se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro no estádio Newton Santos. Essa é a primeira de uma série de 4 partidas que a gente vai fazer no Rio de Janeiro, sendo 3 no Newton Santos e 1 no Maracanã. Vamos pegar na sequência Atlético, Flamengo, Internacional e Curitiba. Os 3 primeiros adversários prometem ser grandes desafios para o Botafogo, já que a nossa equipe está ainda em construção e essas 3 equipes são candidatas ao título, né? Fizeram vários investimentos, contratação de jogadores, contratação de técnico, enfim, colocaram muito dinheiro aí no futebol para poder brigar pela taça. Já o Botafogo montou um bom time, mas o elenco ainda carece ali de algumas alternativas, conforme a gente bem sabe. Sobre o Atlético Mineiro, os investimentos em contratações não se restringiram somente a jogadores. Tem o Sampaoli aí que, na minha opinião, foi uma ótima contratação do Galo para comandar a equipe. É um técnico com muita qualidade, que sabe muito de futebol e que sim, está apostando pesado para fazer do Atlético Mineiro campeão brasileiro. Ele que foi vice no ano passado, né, bateu na trave e deve ter ficado injuriado aí com essa situação. Só que o time do Atlético Mineiro, nessa fase inicial do campeonato, ainda apresenta falhas defensivas bem gritantes. Pude observar isso nas partidas contra Flamengo, Corinthians e Ceará. E vou falar sobre isso já já. Só que antes de falar sobre os pontos fortes e fracos do nosso adversário, vale algumas curiosidades. Botafogo e Atlético Mineiro já se enfrentaram 76 vezes na história. Foram 32 vitórias do Botafogo e 20 empates. Só que nas últimas 10 partidas entre as equipes, o Atlético Mineiro venceu 6 vezes e o Botafogo apenas 2. Isso demonstra bem como a crise financeira que assombra o nosso time afeta a nossa capacidade competitiva, já que esse retrospecto negativo não se restringe ao Atlético Mineiro. A gente também está tendo muita dificuldade para vencer os outros principais times do Brasil. Já até publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre isso, é um retrospecto bastante preocupante que só vai mudar a partir do momento que o Botafogo sair do buraco que se encontra para voltar a ser competitivo, né? Tendo capacidade de investimento, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. Outro dado curioso sobre o Atlético Mineiro é o valor do elenco. Vale mais do que o dobro em relação ao Botafogo. O nosso elenco é avaliado em 23,6 milhões de euros, segundo dados do Transfer Market, e do Atlético Mineiro em cerca de 55, 56 milhões de euros. Na prática, isso significa dizer que o Galo tem mais alternativas qualificadas no seu elenco, não só no time titular, como também na reserva. O Botafogo tem um bom time, que ainda está em construção, mas a gente carece sim de opções ali no elenco para poder deixar o grupo mais forte, mais encorpado para essa disputa que promete ser bem intensa. Falando sobre os pontos fortes e fracos do Atlético Mineiro. O time do Galo é um time leve, com vários jogadores habilidosos ali na frente, né, principalmente. O Marrone está jogando de falso 9, eles não estão jogando com centroavante, é o Marrone que está fazendo essa função. Contra o Ceará foi muito bem, inclusive, fazendo essa função de falso 9. O Keno aberto pela direita, o Guga e o Guilherme Arana, 2 laterais que apoiam muito, eles toda hora chegam no ataque. O time do Galo, na hora de construir as jogadas, é até interessante isso. Eles sobem com 5, 6, 7 jogadores até, dependendo do momento. Ou seja, é muito jogador do Atlético no campo ofensivo, o que acaba encaixotando o adversário lá atrás. Só que ao mesmo tempo que eles têm essa qualidade de subir com muitos jogadores, naturalmente, tem o seu peso lá atrás, né? A recomposição do Atlético Mineiro nessas primeiras 3 partidas do campeonato não foi boa. Tanto contra Flamengo, Corinthians e Ceará, o time do Atlético Mineiro deixou vários espaços na sua defesa que poderiam ter sido bem aproveitados pelos seus adversários. Os contra-ataques entraram, mas no fim das contas o gol não saiu. Contra-ataque até é um ponto forte do Atlético Mineiro também. Eles, além de atacar muito bem quando tem a bola, eles também fazem uma boa transição defesa-ataque. Eles sobem para o contra-ataque muitas vezes com 3, 4 jogadores com uma velocidade absurda, sendo muito agudo, indo em direção ao gol do adversário. Então o Botafogo, quando estiver no campo de ataque, precisa prestar muita atenção nessa troca de passes. Troca de passes que a gente sabe é um calcanhar de Aquiles do nosso time muitas vezes, tanto para dar aquele último passe que vai colocar o companheiro na cara do gol, quanto ali trocando passes de 3, 2, 4 metros, né? Se a gente ficar errando essas bolas no campo ofensivo, com a defesa saindo, vai complicar. Então a gente precisa ter muita atenção nessa troca de passes, fazer com segurança, sem deixar de arriscar, porque quem não arrisca não vence as partidas. O Botafogo tem que ter sabedoria na hora de fazer o ataque. Quando for para forçar, tem que forçar. Então tem que se movimentar, dar alternativas e forçar a jogada no momento que tiver que forçar. Não forçar qualquer jogada. Esse aqui que é o ponto que eu quero levantar. Se ficar errando bola boba, vai dar o contra-ataque.
E o Atlético Mineiro tem sim uma transição defesa-ataque que está sendo muito bem feita. Esse é um ponto que vale a pena destacar. A defesa do Atlético Mineiro apresenta algumas dificuldades para anular jogadas, triangulações muito rápidas próximas da grande área. Isso aconteceu contra o Flamengo, aconteceu contra o Corinthians e também contra o Ceará. Deu para perceber, observando essas 3 partidas, que o Atlético Mineiro ali, a linha defensiva deles, quando o time adversário está tocando rápido a bola, em triangulações, eles se perdem um pouco. Contra o Corinthians, inclusive, o gol que o Corinthians fez, um deles, né, já que ele fez 2, teve uma jogada muito bem trabalhada com triangulações. O jogador do Corinthians estava pela direita, ele cortou para dentro, o Jô fez a infiltração pelo corredor interno, esse jogador deu o passe, o Jô devolveu de calcanhar para trás e o Aral chegou batendo rasteirinho no canto do Rafael. Foi uma bela jogada, realmente um golaço, que o Corinthians conseguiu fazer por conta dessas triangulações. Então, se o Botafogo subir com um bom número de jogadores e souber fazer essas triangulações, triangulação é o quê, gente? É movimentação e passe rápido. Movimentação e passe rápido. Se o Botafogo souber fazer isso perto da área do Atlético Mineiro, principalmente considerando essa recomposição da defesa do Atlético, que não é tão bem feita assim, a gente tem sim chance de fazer os gols que a gente precisa para poder chegar à vitória. É um confronto bem difícil, o Botafogo tem uma dificuldade de criação, de colocar a bola dentro do gol, a gente sabe disso, essa é uma dificuldade que já vem de algum tempo, não é só de agora. Se a gente pegar anos anteriores é a mesma coisa, o Botafogo não costuma vencer as partidas por 2, 3, 4 gols, é raridade isso acontecer atualmente, né? Infelizmente a gente tem que falar, adoraria ver o Botafogo goleando, fazendo 2, 3-0 em várias partidas, mas a realidade passa bem longe disso. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro, se a gente conseguir vencer por 1-0 já tá valendo, porque a gente precisa 2, 3 pontos. O Botafogo na fase defensiva tem que estar bem compacto para reduzir totalmente os espaços do Atlético Mineiro, evitar essas triangulações, principalmente porque é um time leve, já falei isso, é um time leve que busca essa aproximação, atacar em bloco, os jogadores se aproximam, fazem as tabelas, eles fazem infiltrações pelo corredor interno, esse, o espaço entre o zagueiro e o lateral, que o Botafogo precisa saber preencher. Nos amistosos contra o Fluminense, o Botafogo deixou muito exposto esse corredor interno. E o time do Atlético Mineiro, que é melhor do que o Fluminense, se souber aproveitar os espaços que o Botafogo de vez em quando dá no corredor interno, vai complicar a nossa vida. Então o Botafogo tem que estar bem compactado, não errar passe na saída de bola. Se a gente vai encaixar o contra-ataque, tem que acertar os passes. Não só os passes na transição, mas os passes lá no final da jogada. Contra o Fortaleza, vale lembrar que o Botafogo desperdiçou a chance de conquistar os 3 pontos, principalmente por errar essa última bola. Seja para finalizar, seja para dar um passe, enfim. Não pode acontecer isso de novo. A gente tem que continuar evoluindo. O time do Atlético Mineiro é forte? Sim, é um forte adversário que promete vir para o Rio de Janeiro para buscar os 3 pontos. E é por isso que o Botafogo tem que estar muito atento. Saber explorar esses pontos fracos do Galo. Eles atacam com muitos jogadores, mas deixam espaço lá atrás. A recomposição é lenta, não é tão boa assim. As triangulações perto da grande área podem ser uma armadilha para o Atlético Mineiro. Então a gente tem que explorar essas fragilidades que o time do Atlético Mineiro apresenta. Ao longo do campeonato pode ser que isso mude, que a consistência do jogo deles fique ainda melhor. Só que nesse momento em que todos os times ainda estão nesse processo de evolução, esses pontos fracos estão bem evidentes. Claro que o Sampaoli vai trabalhar em cima disso, a gente tem essa certeza, é um técnico que é muito competitivo, então ele vai querer corrigir essas falhas, mas enquanto essas falhas existirem, e devem existir ainda no jogo contra o Botafogo, a gente tem que saber explorar, tá? Aproveitar essa falha da recomposição, aproveitar que eles deixam espaços ali nas triangulações pra gente chegar no gol do Rafael e fazer os gols da vitória, tá? O Botafogo precisa vencer essa partida. E na fase defensiva, a compactação, o time bem ali juntinho, reduzindo espaço, para que o time do Atlético Mineiro quase não tenha chance de chegar na cara do gatito. Inclusive bloqueando as finalizações de longe, né? Porque como o time do Botafogo gosta de deixar os adversários finalizar. Quando é um adversário mais fraco, é uma coisa. Agora, quando é um adversário que tem qualidade, aí a história pode ser diferente. E você, Fogão, o que você espera do Botafogo nessa partida? Vai ser sim um jogo difícil, mas você está confiante na vitória? Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like também e compartilhe esse vídeo nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. Se ainda não for inscrito, se inscreve ativando o sininho para receber todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.